Fala, números, beleza? Eu tô em casa na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Deixe o seu like, o seu comentário e se inscrevam já de antemão. E para falar muito sobre inteligência artificial, sobre a questão de faculdade, sobre o que estudar, vamos narrar o que realmente se pede no mercado. É um vídeo, na verdade, que foi muito comentado sobre as questões das faculdades que envolvem inteligência artificial, seja bacharel ou tecnólogo. Então, vamos lá. É, para seguir com adiante desses comentários, falar um pouco sobre matriz curricular, o que se pede no mercado, o que se vê hoje, né? Porque às vezes quem está buscando, porque eu também já coloquei lá no Google pesquisar sobre faculdade de inteligência artificial, o que pareceu mais foi o meu vídeo, que já tem uns 8 meses, mais ou menos, 7 a 8 meses, em que eu lancei. Eu, tipo, já que muitos perguntaram também, fizeram perguntas, respondi alguns, e acabei recebendo também, no meio desses comentários, uma boa noção, por exemplo, de oportunidades de universidades federais também, questão tecnólogo também, avaliei e tal, uma coisa curricular, e achei assim, tipo, fui 100% sincero. E vamos ver, nesse quesito, era para eu ter preparado, na verdade, algo mais como um slide para mostrar a vocês bem. Mas eu lembro de alguns fatores que me chamaram a atenção. Eu recebi um comentário, se eu não me engano, é o Rotina 24, Rotina Diária 24R, se não me engano, né, a qual eu conversei por e-mail com ele, né, na verdade, trocando mensagens e tal, e ele estava em dúvida em questão da faculdade de inteligência artificial. Não mesmo como eu fiz. Então, isso daqui não vai ser só uma análise de faculdade, mas eu quero que vocês entendam que faculdade, o que fazer durante a faculdade também, quais expectativas do mercado, quais são os índices e que aponta as oportunidades que muitas das vezes a gente se cega, mas que está bem diante de vós, bem diante de ti. E já começa deixando aquele comentário, uma pergunta que vocês têm, o que você deseja, qual carreira, profissão você vê ali, por exemplo, que envolve inteligência artificial ou não, mas que seja da área da tecnologia, em que você se vê, porque é bastante importante quando a gente vamos fazer, bem, faculdade e outros cursos, é saber qual área a gente gosta de estudar, ou se dá melhor isso, se a gente tem mais facilidade de se tornar bom. Lembrando que programar e esses conhecimentos vêm com práticas para ser projetos e até você ter uma conexão com pessoas que estão acima do seu nível, né? Um pleno, um júnior pro max, né? Um júnior que já está um tempo já quase se tornando sênior. Então, para todo iniciante, para todo mundo que está começando, a gente tem que se perguntar uma coisa: que nível eu estou, certo? Bem, eu quero falar com toda a verdade e sinceridade. Bem, eu quase esqueci de novo de gravar. A gente está no final, já umas 5 horas mais ou menos. Eu decidi lançar quarta-feira, ainda bem que eu lembrei. Obrigado por estar. Pai Celestial aí que vem me abençoando, eu não esquecer justamente, porque tenho certeza que tem muitas pessoas esperando aí, então essas aí são por vocês que estão esperando, deixou aquele comentário para ser mais esclarecedor possível, até porque por mensagem, muitas das vezes não passa um parâmetro, entende? Do que realmente cada coisa leva o peso necessário. Vamos falar sobre faculdade que envolve inteligência artificial. Bom, em alguns estados, se não me engano, foi o Ceará que começou a falar sobre o bacharel. Eu vejo também que a faculdade que eu estou indo, a Unicesumar também fala nisso, que é ciência de dados e inteligência artificial, é o mais comum. Se não me engano, a Universidade agora de Sergipe também vai começar a aderir esse curso, ou abrir, né? A questão do conselho pedagógico, etc. Espero que vocês estejam ouvindo bem aí. Eu vou colocar aqui desse jeito, então não sei bem se o áudio está saindo de acordo com o que vocês estão acostumados. Eu não vou dizer que a qualidade do áudio é boa e o vídeo é tão bem editado, mas dá para entender. Primeiro, a gente avalia no curso não só a reputação da instituição, né, ou qual nota ela deu no MEC, mas a gente está falando uma questão sobre o curso. Eu faço um bacharel ou um tecnólogo? Qual dos dois eu me adequo mais, qual dos dois é melhor? E tem seus prós e contras e suas diferenças. Um fato seguinte, isso é uma pergunta até que eu fiz, você está pensando em ir para outro país? Se você está almejando no país,
Então, vamos considerar essas partes, entendeu? Não só interessante, mas é necessário a gente considerar o momento geopolítico que a gente está vivendo, quando eu falo economia, se vai ter investimento, se tem quebra no mercado, porque isso daqui envolve justamente se você vai entrar num período bom para empreender, para justamente entrar num emprego, exercer aquela profissão, ganhar experiência, correto? E também não ficar, tipo, terminei a faculdade, talvez não consegui um estágio, eu consegui, mas mesmo assim não dei muito start na minha carreira. E fico só olhando os quantos, tentando, às vezes, comprando uma mentoria, uma coisa ou outra, e ficando alento, porque tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ó. Eu acho que a Universidade Federal de Goiás, se eu não me engano, tem o CEA, né? CEA, mais ou menos, que é um centro tecnológico, que está tendo oportunidades lá em projetos. Aqui em Aracaju também eu estou vendo algumas coisas também de centro tecnológico, apesar que eu acabei perdendo uma das oportunidades de startups aqui em Aracaju, né? Alguns eventos sobre isso, que isso é uma dica para vocês. Eventos, envolve tecnologia, startups, vão dar uma olhada tanto para fazer network, porque muitas dessas startups podem oferecer até estágio, você não sabe, entendeu? Pode ser menos, mas é mais do que algumas empresas até que pagam. E outra, pode até ser remoto, que é uma coisa que a gente quer, certo? Vendo a questão, quando a gente fala sobre matriz curricular de faculdade, né, aqui eu falei a questão, né, ele está dando tecnólogo, mas também parece que vai vir também bacharel, e em 2 anos, e justamente a pessoa que me perguntou sobre isso, falou, cara, eu estou indeciso. Né? Eu falei assim, olha, eu não posso decidir por você, mas se eu puder ajudar, eu vou ajudar aqui, sendo bem sincero, esclarecendo o ponto. Ele perguntou se é melhor do que o que eu estou fazendo ou não. Eu digo, cara, eu olhei a matriz curricular e tal, eu fiz bem sincero, eu digo, pô, dependendo do que você quer ir, eu avaliando, porque também, vamos recapitular assim, inteligência artificial e machine learning, principalmente agora, a primeira turma desse curso mesmo sendo tecnólogo vai ser praticamente meados do final desse ano e vão se formar alguns, ou na metade desse ano, são 2 anos e meio mais ou menos, né? Iniciou em 2024. Então, ou foi antes, se eu não me engano. Então, alguns vão estar finalizando, por exemplo, agora. Eu iniciei no final de 2024, então, 24, no início do 24, né? 24, 25 e 26. Então, agora, na metade desse ano, em junho, é que vão ter os formados, né? E aí a gente vai ver o termo de empregabilidade, etc. A minha faculdade de inteligência artificial e machine learning na UFSMar, no ponto lá, a própria faculdade, quando você vai ver o curso, ela dá bem assim, eu vou atuar em quê? Lá deu. Eu posso atuar como cientista de dados, no caso eu, como engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, ou arquiteto de soluções de implementação com IA, correto? Entendeu? É uma área um pouco mais business. Pega parte da programação, tem um pouco da arquitetura, da engenharia e tal, tem a matemática aplicada, tem tudo isso. Mas o que ele me mostrou foi loja de algoritmo, foi uma matéria justamente sobre engenharia, de softwares, conceitos básicos, sobre álgebra, matemática. Então, eu vi uma matriz curricular, uma carga horária excelente, uma matriz curricular perfeita para quem vai fazer o tecnológico e quer se desenvolver como engenheiro de IA, por exemplo. Engenheiro de software ou outras soluções que implementam. Eu vi lá sobre nuvem, sobre DevOps, e tipo, isso me atentou muito, porque são matérias e aulas que dá início a profissões que hoje você consegue um estágio, uma oportunidade como júnior, assim, vamos assim dizer. E que, na verdade, que é importante estar surgindo vagas para isso. Só que a mesma pessoa que falou, que comentou, né, que está esperando outra oportunidade aí de vagas de inteligência artificial. E, se eu não me engano, abriu 500 vagas, 50 em cada polo, então é IAD ainda mais. Do que é sensacional, eu acho. Né? Então, esse é o ponto de vista, por exemplo. Você vai ter que ver, porque é o seguinte, vai ter programação lá, você vai olhar um pouco a matriz curricular de engenharia de software, né, de ciência de dados, não vou dizer ciência da computação, mas que vai envolver inteligência artificial. Mas, antes de tudo, você vai dizer bem assim, cara, é um pouco até complicado dizer, porque
eu olhei vários lados assim e dei melhor com a área de dados, correto? Eu olhei assim, dei um pouco melhor com a área de dados e criação de sistema. Mas isso não significa que eu deixei aquela base de lado. Tipo, ter uma base suficientemente para que, se eu precisar migrar de cargo, de profissão, eu tenha a base de se adaptar rápido. O que eu procuro é ser especialista, mas ter uma adaptabilidade suficiente para nunca ficar fora por exemplo, de novas oportunidades. É isso que eu quero dizer, aproveitar as oportunidades. E aí você quer ser engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, engenheiro de IA? É praticamente engenheiro de machine learning, engenheiro de IA, é a mesma base. Mas aí, que a gente pode prosseguir. Você pode fazer uma pós-graduação em engenharia de IA aplicada, entendeu? De software, um MBA, né, um MBI, né, e até um mestrado também com tecnólogo. Tem faculdades que ajudam, né, na questão do mestrado, aceitam você fazer mestrado. E para lá, para fora, isso vale a pena, entendeu? Você tem uma pós-graduação e um mestrado. Mesmo que, agora a gente vai entrar nessa parte, né? Eu falei do tecnólogo, eu vou falar do bacharelado. O bacharelado é um curso completo e muito mais fácil, em termos de burocracia, ser considerar ser equivalente ao nível superior lá fora, correto? Não tem desculpa, entendeu? Tem uma base mais robusta, mais teórica. O tecnólogo, ele já está dizendo, é tecnólogo, né? É um nível superior que ele vai, tipo assim, já no mercado, entendeu? Você os cursos tecnólogos foi para você já estar apto ao mercado, entendeu? É como os cursos técnicos. Tem cursos técnicos que eles são muito mais bem avaliados do que faculdades, entendeu? Por causa da praticidade, da prática, da mão na massa. E o tecnólogo é um nível superior, entendeu? Justamente para ponto do mercado, assim como é a ADS, né? Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Então é a mesma base disso. Só que como é o curso novo de inteligência artificial, então é isso. Eu acho que eu fui o mais sincero. Então tem ciência de dados e inteligência artificial. Veja lá, né, toda a programação da matriz curricular, as matérias que vão ter, né, dê uma olhada, pesquise cada matéria ali, entendeu? Vê o qual mais você se adequa. Se você for iniciante, isso é um ponto inicial. Se você é iniciante, é claro que bacharelado, você faz uma pós-graduação, faz um MBA, faz um mestrado, faz um doutorado, faz um pós-doutorado também. Então, você pode programar sua carreira para alto, para cima, mas, tipo, mestrado, doutorado e pós-doutorado é mais equivalente a acadêmicos pesquisadores, assim, né, pesquisar, etc. Entendeu? É uma carreira longa. E a questão também que facilita também o tecnólogo, você fazer uma pós-graduação, etc. Isso não significa que você não pode aproveitar as matérias do tecnólogo e depois aproveitar e fazer um bacharel, correto? Mas o que eu quero que você se atende é o seguinte: você é iniciante, não conhece nada de programação, cara, estude lógica de programação, pô, vai dar uma olhada. Lógica de programação em uma linguagem, para você saber conhecer o básico. Porque isso leva um tempo para você aprender a lógica e algoritmos, e também a linguagem. Leva um tempo, vá fazendo exercícios, vá na maciota mesmo. Se está decidido a entrar, entre sabendo o seguinte: o básico da programação deve saber. Isso não. Por quê? Porque isso vai te dar um norte. Dependendo, pesquise sobre estágio. Você entrou no primeiro semestre da faculdade, já vai pensando em estágio. Você não tem tempo para perder. Entendeu? Eu esperei durante um ano e eu tenho praticamente um ano e alguns meses aí. Pois é, eu tenho alguns meses para conseguir estágio. Senão eu não sei o que eu vou fazer, na verdade. Talvez iniciar outro curso, outra faculdade, ou uma pós-graduação, também pode acontecer, também estágio de pós-graduação também, mas é muito complicado dizer qual que eu vou fazer, porque eu deveria ter não só um currículo, mas um portfólio, projetos reais muito mais bem feito. Com o tempo que eu já estou gravando esse canal, eu já deveria ter esses projetos. Eu tenho projetos feitos? Tenho, por causa dos bootcamps, etc. Mas não é um projeto ao qual eu peguei na massa mesmo para fazer de acordo com aquilo dali, por exemplo, o que eu desejo. Então é um projeto real.
Eu não estou dando na lata, verdadeiro. Projeto real. Principalmente, se for da área de dados, vai fazer uma análise, você pega um banco de dados, você vai deixar tudo explicado ali no Redmi, entendeu? Você vai deixar todos os passo a passo, o que você fez, você tira print, fotos, mostra o código, entendeu? É claro, algo que não tenha nenhum dos seus dados, entendeu? Que te dê prejuízo financeiramente ou prejuízo. Proteção de dados. É bom entender um pouco sobre dados, sim. Por exemplo, banco de dados, cibersegurança, que é só segurança ali normal. Esse conhecimento sempre vai te agregar. Hoje você só consegue um estágio, olhe, prestando atenção, porque tem faculdades como a FIAP, que é uma faculdade também paga, né? Que tem ótima reputação no mercado, tem ótimas parcerias, olha, cuidado, faculdades que têm parcerias, entendeu? Quando eu digo parcerias, acho que eu tenho certas parcerias mesmo, que elas têm a comunicação com outras empresas e elas podem dar oportunidade de estágio, tem faculdades também que agilizam isso também, entendeu? E a FIAP também tem esse conhecimento também. Então é isso. Na Unicesmat tem um site de carreiras, de estágio, mas a comunicação deixa um pouco falhar. Eu vou ter que conversar até com o pessoal, ou tentar conversar com o pessoal do polo, com o mediador, alguma coisa do tipo, para ver se eles conseguem orientar nisso. Já que eu estou em uma posição na qual, até mesmo como o inscrito falou, né, que também não tem na cidade dele, apesar de ser uma cidade um pouco maior, não tem tanta essa oportunidade de estágio, correto? Então, a gente tem que procurar a quem vai dar a oportunidade a gente dar o pontapé, porque o primeiro pontapé é o estágio, entendeu? Ou você faz estágio ou freelance, construindo projetos reais. Falou nisso? Se você tiver a oportunidade de construir, vamos dizer lá, um simples software, né? Eu conheço um pouco, usei um pouco a IA, mas lembra, você tem que saber o que a IA está fazendo, explicar código, linha por linha, código por código. Muitas pessoas estão fazendo por IA e apenas colocando no currículo e quando chega não sabe explicar nem o próprio projeto. Entendeu? Linha por código, comentar que certo, que saber o que você fez e ter pessoas rodando. Você fez um aplicativo, por exemplo, de finanças, você disponibilizou ele para pessoas usarem. Desenvolver e tal, o aplicativo de sucesso e tal, provando os meus conhecimentos. Mas você está provando os seus conhecimentos. E no relatório você diz, olha, tantos usuários usou e tal, o sistema funcionou. Então é o seguinte, esse cuidado de, por exemplo, de algumas pessoas usaram, se deu algum erro você consertou, e se o entrevistador, por exemplo, né, ou o técnico mesmo, quiser dar uma olhada no teu projeto, no teu repositório, ele pode ir lá acessar e usar e ver. Porque isso vai dizer que você tem um grande talento, por exemplo, né, que você está se esforçando. Treinar sua comunicação, sua qualidade, a comunicação mesmo, sua qualidade de software skill, né? De interação, de pedir ajuda na hora que é necessário, de tentar, etc. Então, tem canais de RH ou mesmo de TI que explicam tudo isso. Você tem que fazer também essa parte, entendeu? É a parte do se vender bem, né? Eu falei de estágios que, por exemplo, para quem faz um bacharel, por exemplo, ele tem ali, pô, 4 anos, ou seja, ele vai aprender programação no primeiro ano, no segundo ano ele já está criando os seus projetozinhos, e no terceiro ano ele já está procurando estágio. É isso que tem que ser. No quarto ano ele vai se preocupar com o TCC, que algumas faculdades eles deixam o TCC lá para o quarto ano e alivia muito a carga horária também. E ali o cara vai metendo marcha, conseguindo um estágio, às vezes consegue até no segundo semestre, né, de bacharel, no segundo ano. Do tecnólogo, a partir do segundo semestre, você já consegue, mas se você tiver projetos e tal, no primeiro semestre, com certeza, quando a pessoa vê, pô, o cara tá no primeiro ou no início do segundo ali, já vai dar já você vai ter mais chance do que outros. Tem que saber, tem que pesquisar estratégias para isso. Deixa eu ver. Quarto e último, que a gente vai falar nesse bloco agora, é a questão sobre lá fora. É, sobre questão de imigração, de visto, de você trabalhar lá fora. Pelo que eu pesquisei, o tecnólogo, ele vai entrar como um degree, eu acho que é ensino, né? Um é bacharel, outro é degree, ou seja, existe, parece, um nível
tecnólogo também em outros países, que são níveis superiores de curto período, de 2 anos e meio a 3 anos, mais ou menos. E lá você vai fazer o seu diploma, contratar, não sei se é o consolado, mas eu sei que é que a empresa que ela pega o seu diploma e faz a equivalência, faz todos os processos burocráticos para fazer a equivalência do seu diploma para o país que você vai ir, por exemplo, trabalhar, você está querendo trabalhar ou que você já encontrou a vaga, certo? Né? Que aí tem que ser uma questão juramentada, né? Um documento juramentado, certo? E tem que ser bem assim, de algo de confiança, requisitado, organizado realmente e que tenha validade, ou seja, não é qualquer juramentação, né? Tem que pesquisar bem. É assim para você ir para o Canadá, Espanha, Japão, entendeu? Até os Estados Unidos mesmo, a equivalência do diploma, entendeu? Aí você tem uma pós-graduação, melhor ainda. Você tem um mestrado, melhora a burocratização. A gente tem que estar pé firme nisso e saber que é essa questão, né? Tem vários outros meios, e aí tem o freelancer também, né? Que é uma das ótimas oportunidades de você conseguir um dinheiro e conseguir também começar a praticar pequenos freelancers. Hoje no mercado de inteligência artificial, o que a gente vê é você saber usar as ferramentas de IA e ter o conhecimento de um full stack, como antes. Mas você saber realmente ali orquestrar e não ficar dependente da IA, mas você usar ela bem feita, entendeu? Saber usar, implementar e tá de olho, porque são várias profissões. Eu vou trazer algumas no próximo vídeo dela, especificamente explicando um pouco mais do que as profissões realmente são da IA, as profissões que hoje você apenas usa a ferramenta, mas tem um conhecimento básico disso tudo. E trazer mais sobre essa questão também. Vamos lá. Para um full stack saber, para um estágio, você tem conhecimentos de banco de dados, conhecimento, vamos dizer, de básico ali, até intermediário, de uma linguagem como JavaScript, né, até os pés também, o inglês ali também, saber usar cloud code, prompt, como é o nome do coisa, do framework, é o React. Então, saber usar isso, para ter projetos nesse quesito, né? E aí você consegue estágio nesse coisa. Tem estágio de análise de dados, tem estágio também de inteligência artificial, parte de produtos, planejamento. Então, tipo, tem nomes de estágio de vagas, que são do ramo da tecnologia, mas levam outros nomes porque é uma coisa mais específica para aquilo, né? Por exemplo, varejo, soluções, pagamentos, finanças, saúde, etc. Então tem essa toda a variedade que é bom a gente dar sempre, olha, valeu, que a Bom de Baixo Mar esteja com todos nós, esteja com vós, né? E deixe o seu like, seu comentário, curta esse vídeo e compartilhe. Fui e valeu!